Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do carro, da casa, do trabalho ou que nos acompanha também aqui pela internet. Falar de juventude é um pouco clichê, mas é também falar de futuro. Mas quando a gente olha para a realidade de muitos jovens brasileiros, especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade, o que a gente vê muitas vezes é ou uma porta fechada ou incerta ainda para o mundo de trabalho, ou falta de oportunidade, falta de acesso, falta de confiança, de autoconfiança, enfim. No Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, são milhares de jovens com potencial enorme, mas sem chance de mostrar a que vieram. E aí entra uma experiência que tem mudado muitas vidas, que é a Demar Aprendiz, uma tecnologia social, nós vamos tratar sobre ela, da Renapse, que já beneficiou mais de 35 mil jovens em todo o país, cerca de 2 mil só aqui no estado. A Demar também está à frente de um projeto criado como resposta à tragédia das enchentes que assolaram aqui o nosso estado em 2024, que é o Partiu Futuro Reconstrução, um programa que une qualificação profissional, primeiro emprego e apoio psicossocial para quem mais precisa. Para falar sobre esses temas, eu converso com quem está na linha de frente dessa transformação, que é a minha convidada, Andréia Alves, gerente-geral da Demar Aprendiz no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre o papel desse programa, os desafios de inserir jovens no mercado de trabalho e essa missão tão bonita de reconstruir o Estado e vidas, né, com dignidade e oportunidade. Bom dia, André. Obrigado por estar aqui. Bom dia. Obrigada pelo espaço, por um tema tão relevante e importante. Verdade, né? E me fala um pouco, antes de eu entender um pouco assim o geral, né? O que é a Demar Jovem Aprendiz? Qual é o papel, isso que a gente chama de tecnologia social? Tem que traduzir um pouquinho, né? Então, eu queria te ouvir para entender. Bom, nós somos uma organização da sociedade civil com mais de 30 anos de atuação já a nível nacional. E o nosso know-how é a inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, nós temos uma tecnologia social que a gente chama de inserção, que é o programa Jovem Aprendiz, como inserir um jovem, capacitar o jovem para inserir no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz. Especialmente esses jovens de regiões de uma origem mais vulnerável, que é o que tem mais dificuldade, né? Nosso foco é o jovem em situação de vulnerabilidade. E aqui no Rio Grande do Sul, conta, como é que está esse projeto? É feito em parceria com o governo do estado? Como é que... E esse aqui da enchente, como é que surgiu? Esse é um dos projetos que a gente tem. Isso, tá. A gente trabalha tanto com esse projeto do governo, né, que é o Partiu Futuro Reconstrução, mas também temos o programa de Jovem Aprendiz para empresas privadas. Me conta, como é que é com empresas? Com empresas privadas, as empresas elas precisam cumprir uma cota, né? Então, a lei da aprendizagem, é a lei das 1097, do ano de 2000, as empresas precisam cumprir uma cota. E nós somos uma entidade formadora que executamos o programa Jovem Aprendiz. Então, temos diversas empresas privadas onde nós executamos a parte teórica do programa. Então, o jovem realiza a parte teórica com a gente e a parte prática na empresa contratante. Que bacana. Ele estuda com vocês e realiza a prática na empresa. Isso. Legal. Então, ele fica uma vez por semana com a gente em curso, 4 vezes por semana com a empresa realizando a prática durante todo o programa. E como é que são prospectados, abordados esses jovens? Como é que você seleciona? O jovem, ele faz a inscrição em nosso site. Nós temos um amplo banco de talentos ali. Então, a empresa ela faz a solicitação conforme o perfil que ela precisa. Quando a gente fala conforme o perfil, a gente sabe que o jovem não tem experiência, porque ele é um jovem aprendiz. Então, são jovens sem experiência. O que é o perfil que a empresa pede? Eu prefiro um jovem de idade tal a tal, que resida em determinados bairros, que de repente tem alguma escolaridade determinada. Então, dá algumas características, sexo masculino, sexo feminino, para alguns cargos, e isso faz diferença para o setor que o jovem vai trabalhar. Então, dá algumas características, a gente faz o filtro e encaminha o jovem para a seleção e a empresa faz a seleção final. E aí, junto com a seleção da empresa, tem essa formação com vocês. E essa formação é o quê? É sobre o que ele faz na empresa ou é uma formação geral?
Na verdade, depende da CBO. CBO é o Código Brasileiro de Ocupação, que o jovem é contratado. Entendi. Então, nós trabalhamos com mais de uma CBO. Então, vamos supor, se o jovem é contratado nos serviços administrativos. Perfeito. O curso dele é voltado para assuntos administrativos. São assuntos obrigatórios. Ele está aprendendo aquilo que ele está trabalhando. Isso. Ele precisa ter os conteúdos obrigatórios exigidos para essa CBO, que é depois as atividades que ele vai colocar em prática, né? Então, a teoria tem que ter uma relação com a prática que ele vai executar na empresa. Então, são conteúdos. Um dia ele tem aula de logística, um dia de marketing, um dia de recursos humanos. E assim vai por diversos assuntos administrativos. Além de assuntos administrativos, nós também tratamos muitos assuntos de cidadania. Porque o objetivo do programa é, além de formar um profissional, né, pronto para o mercado de trabalho, mas também formar um cidadão. Então, nós temos esses eixos transversais que a gente chama, que trabalhamos muito a questão de cidadania com o jovem durante o programa também. E, Andréia, certamente essa proximidade, essa sinergia entre jovem e empresa dá chance de se criar ali, inclusive, uma carreira naquela empresa, depois de ele deixar de ser jovem aprendiz, né? Isso, nós temos muitos casos que jovens são efetivados, né? Que a gente fala quando o programa dá certo, né? Então, quando o programa dá certo é quando o jovem ele é efetivado no programa. Ou então, quando o jovem ele consegue finalizar o programa e em seguida ele participa de um outro processo seletivo e é realocado no mercado. Sim, inequivocamente aquilo dá um up na vida de um jovem desse, né? Essa experiência com a Ademar dá um up, né? Dá. O programa Jovem Aprendiz, ele com certeza dá certo. É uma grande oportunidade para o jovem. Joia. E qual é o perfil, nem o perfil, a realidade mais ou menos, André, dos jovens que se inscrevem, que vocês recebem? Que jovem é esse? São jovens de 14 a 24 anos, né? Porque isso é uma exigência da lei da aprendizagem. Então, para o jovem iniciar no programa, ele inicia até 22 anos. Porque no dia que ele completa 24 anos, tem que encerrar o contrato. Então, de 14 a 22 é a idade que a gente faz a admissão do jovem. O jovem ele tem que estar estudando ou ter concluído o ensino médio, também é uma exigência legal da lei. Esses são requisitos básicos, né, para ser jovem aprendiz. Os requisitos formais. Isso. André, mas além desses dados, digamos, mais formais, que jovem é esse? Assim, qual é a realidade? É um jovem em vulnerabilidade? É um jovem... O que ele anseia ali? Qual é o perfil, digamos, psicológico dele? A grande maioria são jovens em situação de vulnerabilidade e os jovens que estão buscando a primeira oportunidade. Para ser inserido no mercado de trabalho. Então, o programa Jovem Aprendiz, ele tem esse intuito, né? De dar a primeira oportunidade de emprego. Sim, e é certamente um jovem que tem dificuldade de canais para acessar, ou de ir numa empresa, para onde que ele vai, né? E ali tem um jeito... E ele mesmo pode se inscrever no site? Sim, ele mesmo se inscreve no site, é um cadastro bem simples que ele preenche. E a gente depois faz o contato conforme a gente faz as buscas pelo perfil. Que legal. Tu sabes o site? É renapse.org.br. Explica melhor um pouco também, queria te ouvir, tu já falou um pouco, mas sobre o modelo de formação que vocês propõem, né? Que tu disse, é o ensino técnico e a cidadania. Quem são os professores? Quantas horas de estudo são? O que ele faz lá quando ele está com vocês? Bom, depende do modelo de contrato, porque a gente tem alguns modelos de contrato. Esse CBO que tu disseste. A gente tem um modelo que o jovem trabalha 6 horas diárias, outros varia 4 isso. horas diárias. Isso tudo impacta no tempo de contrato do jovem, né? Então, o tempo de contrato pode ser 20 meses, 24 meses, mas a grande maioria dos contratos é jovem de 4 horas diárias, que daí é no contraturno escolar, que é um contrato de 24 meses. Esse é um que a gente mais trabalha, grande maioria dos contratos. Então, o jovem, nesse período todo, ele fica, como eu falei, né, 4 vezes por semana na empresa fazendo a prática, 1 vez por semana fazendo a teoria. Nesse período todo, vai dar um total de 400 e poucas horas de teoria, nesses 2 anos, e o restante todos vai ser carga horária prática.
Então, a carga horária prática ela é superior à carga horária teórica, né? A carga horária teórica tem todos esses conteúdos obrigatórios da CBO, que ele foi contratado, mais com conteúdos transversais, que daí são os conteúdos que a gente consegue adaptar, que não são os conteúdos obrigatórios. Que a gente trabalha muito a cidadania e a gente consegue também, a gente gosta também de trabalhar muito a questão da atualidade. E certamente é um jovem que precisa dessa formação também, Precisa. Né? Desse olhar como cidadão. Isso. Hoje mesmo a gente estava ali em Canoas conversando com alguns jovens e questionaram ele, o que mudou a tua vida? E foi muito engraçado, porque às vezes parece que é algo tão simples, mas a resposta dele foi, nossa, minha professora me orientou que eu não posso falar gírias. Tu vê. E pra gente é algo tão E pra ele aquilo normal. foi importante. Foi tão importante esse apontamento da professora, né? Então, é justamente isso, né? O nosso papel é ensinar o jovem a se portar para o mercado, né? E certamente com impacto em autoestima e tudo mais, né? Então a gente tem que auxiliar desde a questão da vestimenta, de higiene pessoal, de postura, de comportamento, de aguardar a sua vez de falar, né? Ligar o computador, algo tão básico, mas ligar um computador, porque às vezes eles são tão acostumados com um celular só, eles pensam que tecnologia é um celular. Né? Não, eu entendo tudo de tecnologia. Não, mas tecnologia não é só um celular, né? Tem computador, existe um Excel, existe um Word, que eles não têm um conhecimento. Então, a gente abre um horizonte para eles que é muito desconhecido, é uma outra realidade, é um outro mundo. Quando tu vai falando, parece... A gente não sabe dessa realidade. A verdade é essa. É exatamente isso. E muito deles, nunca os pais tiveram uma contratação CLT, nunca tiveram um emprego formal, onde vieram dos pais esses ensinamentos. Então, a gente tem que falar, olha, para vir trabalhar, tu tem que tomar banho, tu tem que passar um desodorante, tu tem que ter uma apresentação pessoal, né? Então, são coisas tão básicas, mas precisam ser faladas. E quando a gente vê, depois de 1 ano, 2 anos, o jovem com uma outra postura, transformados. Então, é um programa que, de fato, causa uma transformação no jovem. E eles percebem isso, sabe? Ao longo do tempo. No início tem aquela resistência, né? E a gente fica ali no pé, chamando a atenção. Mas depois eles percebem isso e eles começam a achar importante e começam, né, a interiorizar esses valores para eles. Legal. E até isso que tu falaste da tecnologia, é interessante pensar, né? Porque esse jovem de hoje, quer dizer, vem dominando a tecnologia do celular, que às vezes se resume também em rede social e lixo eletrônico e tal. E não conhece essa jornada toda que tem. Tu deu o exemplo do Excel e tantos outros, né? Que são básicos para o mercado de trabalho, né? Sim, é exatamente. Aprender sobre a tecnologia mais profundamente, né? É exatamente. E fundamental, né? Então, a gente tem também nas nossas atividades teóricas conteúdos, né? Básicos de Word, Excel, porque eles precisam dominar essas ferramentas. Ô, André, e quem são os professores de vocês? Qual é o perfil? Não sei se chama professor, instrutor, enfim. Quem são esses ensinadores aí? Nós temos instrutores de formações diversas, né? Não focamos numa única formação, né? Então, qualquer tipo de licenciatura, administração, recursos humanos, qualquer tipo dessa área, pedagogia. Então, temos um perfil muito variado, né? E esse jovem consegue equilibrar a atividade da escola regular com o estudo no DEMAR. Isso, é sempre no contraturno. Sempre no contraturno. É sempre no contraturno, né? Então, se o jovem estuda pela manhã, para fazer a admissão, ele tem que apresentar o documento da escola, a gente tem que matricular ele no turno inverso, né? Porque o intuito do programa é nunca prejudicar a escola. Claro. Tanto que a cada 6 meses, a gente pede o comprovante de comparecimento na escola, a frequência tem que estar acima de 75%. O jovem não pode ser reprovado em escola, existe todo um acompanhamento escolar também, porque a ideia não é o jovem começar a trabalhar e se prejudicar na escola, né? É a gente conseguir levar os 2 programas junto, né? Tanto a escola quanto o programa de aprendizagem. Ô, André, e a empresa que queira também, como é que ela procura, como é que ela participa desse projeto? A empresa ela pode fazer contato com a gente, né? Para contratar como entidade formadora. Né, também pelo nosso site, temos um contato direto ali que cai com nossos consultores. renapse.org.br. Isso. E deve ter empresas de todo o perfil? De todos os perfis.
Trabalhamos em diversas áreas, isso. Trabalhamos em questão hospitalar, varejo, bancário, enfim, diversos ramos. Agora me explica um pouco o Partiu Futuro Reconstrução, né? Que esse sim é conveniado com o governo do estado, né? Me conta qual é a sua importância, como é que surgiu e a importância nesse pós-enchente aí para o Rio Grande do Sul. Isso. Esse programa, ele tem um caráter muito especial por ser um programa focado 100% nos jovens atingidos pela enchente. Então, era um momento que o nosso estado estava num momento muito delicado, muito difícil, todo mundo muito abalado ainda com o que tinha acontecido, pensando como vamos auxiliar essa nossa juventude, como vamos reconstruir esse estado. E veio essa construção junto com o governo em dar oportunidade de emprego para esses jovens, né? Então, é a transformação, a reconstrução através da educação e do trabalho. Que legal. E são jovens de regiões afetadas. Isso. Então, um pré-requisito para ser contratado por esse programa é ser atingido pela enchente. Imagina a ajuda disso para uma família e para né? Muita, muita. Eu lembro que lá no dia a gente fez um mutirão assim, de contratação dos jovens e os pais extremamente emocionados. Às vezes o jovem nem internalizando tanto o que estava acontecendo. Em alguns casos, sim. Hoje o jovem já internalizou, né? Não, agora eu estou trabalhando mesmo, eu sou um profissional. Mas naquele momento da admissão, o que a gente conseguiu perceber é que foi muito os pais, em muitos casos os pais que inscreveram, porque foi através de um edital que foi feita essa contratação. Os pais inscreveram os jovens e tal. Os pais muito emocionados, né? O jovem vivendo, né? Esperando aquele momento. O jovem abrindo conta, o pai emocionado. Nossa, meu filho tem uma conta no banco. Algo tão importante assim. Então, foi um momento muito bonito. E é bem isso. É uma oportunidade de recomeço para aquelas famílias que foram tão atingidas. E esses jovens estão trabalhando aonde? Também varia? Eles estão trabalhando em diversos órgãos públicos, tanto da esfera municipal quanto estadual. Então, nós, da DEMAI, estamos atuando no município de Porto Alegre e Canoas. 500 jovens em Porto Alegre, 250 jovens em Canoas. Estão formando essa gurizada. Isso. Que são de áreas atingidas. São de áreas atingidas. Que bacana. Os critérios para participar desse, especificamente, além dos normais, essa de ser de regiões atingidas, né? Esse especificamente, ele foi o processo seletivo através de um edital. A gente não tem vagas em aberto no momento, igual uma empresa privada. Que empresa privada, a gente tem sempre vagas em aberto. Esse foi um edital exclusivo, turma fechada, exclusiva, para essa contratação. Então, no momento, a gente não tem nenhuma vaga em aberto para esse. Está acontecendo a primeira turma. E deve ter relatos lindos mesmo. É lindo. É muito bonito. Os jovens, eles se emocionam muito quando eles falam do programa, da oportunidade, da transformação, do recomeço. Eles falam muito do recomeço. Que tá sendo. Aí, no teu falar, a gente entende essa expressão que eu pedi para tu explicar. Como é que vocês chamam? Tecnologia social. É exatamente isso, né? A DEMAI faz essa tecnologia entre uma oportunidade, uma necessidade também das empresas, né? Uma carência social, esse casamento, né? É porque a gente entende que o programa de aprendizagem, ele é importante, mas só uma formação teórica não é o essencial. O jovem precisa de um acompanhamento psicossocial efetivo. A gente oferece... E tem acompanhamento psicossocial? Tem acompanhamento psicossocial muito efetivo, muito próximo do jovem. Quando necessário, fazemos visita domiciliar. Olha. Esse programa Partiu Futuro tem acompanhamento jurídico quando necessário. Então, o jovem, tô com uma questão de não recebo pensão. Ele tem é um cuidado integral mesmo. É um cuidado integral. Tem reforço
É um acompanhamento integral. É uma tecnologia social mesmo. É muito mais, né? Eu vejo que o próprio governador, esses dias até estava com uma jaqueta do Partido Futuro Sim. Reconstrução, o vice-governador valorizam muito essa iniciativa. Exatamente. É um programa que está dando certo. O que tu, como administradora, né, especialista em recursos humanos, nessa tecnologia toda, assim, né? Porque é uma tecnologia que toca lá profundamente na sociedade, né? Qual é a maior dificuldade, Andréia, assim, nesse acontecer? O que é o maior desafio de vocês? Será que é criar consciência para o jovem? Ou é fazer a família entender? Ou tá tudo fluindo bem? Não flui tudo bem. É difícil. Tem muita dificuldade. É difícil. Temos muitas barreiras. Mas é engraçado que quando a gente fala em dificuldade, depois no fim parece que sempre dá certo, sabe? Uma coisa, uma energia tão positiva e tão boa, né? Exatamente. Mas é difícil. O nosso dia a dia é muito pesado. Nós temos histórias, dificuldades que mexem muito com a gente, dos jovens, que a gente tem que lidar no dia a dia, que como equipe, às vezes eu tenho que falar para a equipe, vamos respirar. Vamos segurar. Vamos, né? Porque são seres humanos que a gente lida e a gente precisa estar bem também para atender eles. Isso, né? E são vidas, são pessoas. Então, não é fácil. Te acredito. Mas a grande dificuldade ainda é muito a questão da desigualdade. Isso mexe muito com a gente. Por mais que a gente tente oferecer, a gente ainda não cabe a nós. Claro. Tudo, né? É um problema muito maior. Então há problemas muito maiores, todos nós sabemos. A questão da desigualdade ainda é muito grande, da falta de acessibilidade de muitos ainda é muito grande. Então isso é uma dificuldade que impacta diretamente no desenvolvimento, né? Mas o jovem, depois que está lá e ele internaliza o quanto que isso impacta para ele vai. Falaste da tecnologia, certamente deve ter aí também um choque, uma necessidade de compreensão dessa sinergia entre este novo jovem e às vezes um mercado de trabalho mais tradicional também, né? Essa interseção meio geracional também, Sim. né? Existe, mas isso é muito bom. Né? E sempre me perguntam, André, é muito difícil trabalhar com esses jovens. Aí eu sempre falo, será que é difícil? Ou será que a gente está muito enraizado com o que sempre vivemos? É isso, né? Né? Então, claro que existem desafios. Né? Mas são talentos. São talentos. Eles, ao mesmo tempo que existem desafios, eles têm muitas ideias, eles são muito criativos, eles têm uma visão muito mais aguçada do que nós, da outra geração, né? Então, acho que a gente tem que aprender a mesclar essas gerações para dar certo. Né? E também eu falo que vai muito da cultura de cada empresa. Tem cultura que eles se dão... Tem empresas que têm determinada cultura que essa geração se dá muito melhor do que gerações mais antigas. Então, eu acho que é um novo mundo, né? Uma nova experiência. É uma nova experiência, e é isso, é uma nova realidade. Estamos aí para nos adaptar e fazer dar certo. Que legal. E sobre o celular, né? Tu falaste o digital. Tu enxerga isso para esse jovem que está chegando, né? Que vocês lidam. Hoje é mais... É uma oportunidade de trabalho digital, ou o celular está um pouco mais para o lado da patologia, do excesso de consumo, do lixo eletrônico? Tu acha que eles estão sabendo canalizar ou menos? Olha... Pergunta difícil, né? É difícil, mas infelizmente... eu entendo que ainda vão muito para a questão do lado social para o celular. Ainda não usam como uma ferramenta de trabalho. Né? Eu acho que a juventude ainda não consegue ter essa consciência. Né? É um trabalho que a gente precisa fazer, desenvolver, apresentar mais ferramentas de trabalho que eles possam usar com o celular. Mas hoje, quando a gente está em sala de aula, assim, a gente passa a ver, é muita ainda rede social, é muita conversa de WhatsApp, de coisa. Papagaiada. Então, eles ainda não usam a nossa percepção ali no dia a dia, sabe? Isso, por isso que eu te perguntei. Deve ser muito isso, né? Porque isso que tu disse, quer dizer, há pouco, é impactante, né? Quer dizer, o jovem chegar lá,
ligar um computador, né? É um jovem que não trabalha nem com a grande tela, né? A minha geração, né? Viu a migração lá da TV pro PC, pro notebook, né? Pro tablet, pro celular. Essa geração já nasce na pequena tela, né? Mas lá a gente trabalha muito a questão da conscientização. A gente não trabalha na questão de proibição de celular. Claro. Então... de mostrar outras possibilidades. É o que eu falo. Aqui a gente não é uma escola. Aqui nós somos uma empresa. Estamos no mercado de trabalho. Né? Então a gente não vai impor nada. A gente está ensinando vocês. Então vocês têm a ferramenta na mão. Vocês têm que usar de maneira consciente. E a gente fica mostrando, mas assim, a gente tem que chamar atenção uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes 10. Só imagino. É cansativo, mas é o nosso papel, né? O nosso papel é ensinar e é ficar mostrando qual é o caminho correto. Me fala um pouco, para a gente ir concluindo, Andréia, sobre a DEMA, o RENAPSE, né? Vocês têm uma atuação Brasil afora e até no mundo, né? Isso. O RENAPSE. Conta um pouco, assim, dá um panorama do que é isso. Isso, nós temos atuação em todos os estados do Brasil. Então, é um grande desafio, né? Mas estamos presentes em todos os estados, uma atuação bem ampla. E também temos em Barcelona, na Espanha, 300 jovens lá, em parceria com a Fundsply, uma parceria, por isso que surgiu o nome DEMA. DEMA significa amanhã em catalão. Amanhã em catalão. Então, por isso que veio esse nome. Isso. Então, muito bem. É bem isso. Então, parabéns pelo trabalho, sucesso. É uma preciosidade social isso que vocês fazem, conseguir resgatar ou direcionar a vida de jovens, né? Especialmente mais vulneráveis, dando uma oportunidade, dando um caminho. Isso é divino também. Divino. Sim, é o que eu sempre falo. Eu acho que é o mérito deles. A gente mostra o caminho e eles seguem. Muito bem, obrigado pela atenção. Eu que agradeço. E a gente até já deu aqui, mas só para repetir, então, para jovens que queiram se inscrever no cadastro da DEMA, é www.renapse.org.br, jovens de 14 a 24 anos. Mas tem que se inscrever até 22, né? Isso. Porque aí ainda ele fica 2 anos. Exatamente. Muito bem, obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.